Questão 2 diz assim, naquela época, só um momentinho, tá, Pedro? Salvador já dispunha de um elevador que transportava as pessoas da parte alta, certo, para a parte baixa, né, da parte baixa para a parte alta da cidade. O meio de transporte que era utilizado naquela época, qual era o meio de transporte que era utilizado naquela época? Será que era os carros e aviões que transportavam os turistas? B, cavalos e carroças dos baianos que viviam na zona urbana? Ou C, os navios que chegavam pelo mar e ancoravam no porto? Qual era o meio de transporte? Pensa um pouquinho, não fala a resposta, tá? Ok? Professora, Oi. eu não entendi muito a Umpro. A número 1 vem falando, Mari, que é a cidade de Salvador, né? Ela foi uma das mais antigas do Brasil. Professora, Oi. que nota que eu tirei? Só um momento, Lucas. Deixa eu tirar a dúvida do colega aqui. E aí, falou que a cidade de Salvador, na Bahia, ela foi fundada em 1549, tá? E diz assim, ó, a localização geográfica da cidade está localizada no litoral, em uma baía. Sua formação geográfica favorece para o quê, Mari? A formação geográfica da cidade aqui, ela favorece para o quê? Aí a letra A, presença de portos, né, dos portos e a ancoragem de navios. Será que favorece a presença de vegetação e animais, facilitando a flora e a fauna na Bahia, né? Ou, desculpa, em Salvador? Ou C, a presença, né? Será que a formação geográfica favorece a presença de mar e areia, auxiliando a visitação de turistas? E aí? A gente viu isso aqui na aula. Ah, eu entendi. Resposta, hein? Ok? Tá bom. 3. Vamos lá. A 3 é para relacionar, tá? A primeira coluna com a segunda. Só que na provinha de vocês ficou a primeira coluna, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, né? E tem a outra coluna com as respostas, tá? Você vai relacionar com a outra coluna. Então, por exemplo, tem assim, ó. Número 1, foi a primeira capital do Brasil. Aí eu tenho os parênteses em branco aí. Qual foi a primeira capital do Brasil? Aí tenho aí, ó. Escravos, Cidade de Salvador, Portugal, Caravela e Ouro Preto, Minas Gerais. Tá? Número 2 diz assim, navio conhecido na época da colonização. Então, você vai relacionar a primeira coluna com a segunda. E aí, você vai marcar a alternativa correta aí, tá bom? Entendi, professora. Ok. Sim, é que eu não estou entendendo o significado do exercício 6. Na maioria das vezes, as diferenças sociais são ocasionadas por um sistema organizacional deficiente. Eu li 2 vezes, Pro, mas só que eu não estou entendendo. Peraí, só um momento. O que significa o exercício? Calma aí, eu vou aqui. Deixa eu abrir, que eu estava atualizando. Qual é a questão, Henrique? É a questão 6. Ah, foi uma aula, nossa, acho que foi uma das últimas aulas que a gente escreveu bastante sobre as diferenças sociais. E aí a gente escreveu sobre 3 coisinhas que interferem nas diferenças sociais. Então, diz assim, ó, na maioria das vezes, as diferenças sociais são ocasionadas por um sistema organizacional deficiente no que se refere à distribuição de renda, certo, e educação. Então, no Brasil, esse é um problema que se arrasta desde o tempo colonial, né? Desde o tempo da colônia já existia aí certas diferenças sociais. Lembra aquela aula que a Pro deu, né? Dos brancos, eles estão bem vestidos, negros, né? Com poucas roupas, já existia diferenças sociais. Então, algumas diferenças podem ser percebidas. A gente estudou sobre isso, a gente fez uma atividade sobre algumas diferenças que poderiam ser percebidas. Aí tem aqui a alternativa A, meios de transporte, tipos de cabelo, né? E alimentação saudável. B, foi tipos de moradias, meios de transporte e o vestuário. E a letra C, vestuário, meio de transporte e crença. Lembra aí? Tenta recordar um pouquinho aí sobre essa aula. Tá bom.
é que eu acho que eu faltei nessa. Mas pensa um pouquinho aí. Professora, você pode me ajudar na 3? A 3, posso. Mari, a 3. Pro, eu sei, Pro, mas, tipo, eu não tô entendendo, Pro, porque não tem na primeira linha na A, não tem um primeiro, Pro. Como assim, Mari? Não tem o primeiro o quê? Pro, eu sei a resposta da A, mas eu não posso falar, Pro. Mas não tem um, Pro. Mari, o 1 foi a primeira capital do Brasil. Tem aqui, Foi a mas primeira capital do Brasil. branco é a primeira capital do Brasil. Preste atenção aí. É, Pro, eu sei a resposta, mas na A, Pro, e na B e na C não tem o A primeiro, Pro. Pro, eu não entendi a 7. Eu vou falar. Tudo bem, Mari? Olha só, Mari. Diz assim, ó. Na maioria das vezes, a gente fez até uma atividade sobre isso aqui na aula, a gente escreveu algumas diferenças sobre essas 3 coisinhas aí. Na maioria das vezes, as diferenças sociais são ocasionadas por um sistema organizacional deficiente no que se refere à distribuição de renda e educação. No Brasil, esse é um problema que se arrasta desde o tempo colonial. Então, algumas diferenças percebidas podem ser, né, as diferenças podem ser percebidas em que, Mari? Alternativa A, nos meios de transporte, tipos de cabelo e alimentação saudável. B, tipos de moradias, meios de transporte e vestuário. Letra C, vestuário, meios de transporte e crença. E aí, Mari? Não fala a resposta, tá? Só pensa um pouquinho. Pro, posso... Ô, professor, eu acabei a prova, mas eu não vou ainda terminar, tá, Pro? Só vou ver se tá certo mesmo todas as perguntas. Confere tudo, Mari, dá uma olhadinha, tá? Tá bom, Pro, que eu tô com medo de tirar nota ruim, Pro. Professora, eu terminei a prova. Quanto que eu tirei? Já tá, meu bem? Realmente. Tá, Pro. Com roupas elegantes, chapéus e sapatos. Verdadeiro ou falso? Vai pensando aí, tá? Não é para falar, não. Segunda frase. Negros usando poucas roupas ou trapos de tecidos. Verdadeiro ou falso? Tá, Pro, eu já Negros sei. estão descalços, sendo expostos como mercadorias. Verdadeiro ou falso? E a última frase diz assim: não há desigualdade social, pois todos são tratados igualmente. Será? Tá? Então pense um pouquinho aí. Tá, Pro. Quem pode falar só a professora? Não dá para ver? Não. Ô, Pro, Oh, pode falar, Flávia. ah, tá. Ô, Pro, é que eu finalizei a prova e você pode falar minha nota? Nossa, se você for com dúvida em alguma questão. Só na 5, Pro, mas a gente já resolveu aqui. Vamos É que lá. Cadê? Você finalizou, Flávia? Aqui não está mostrando não, que você finalizou, não. Deixa eu atualizar novamente. Ah, tá, Pro. Eu vou finalizar. Aqui vai sobre os produtos. Mas antes de você finalizar, dá uma olhadinha na Flávia, assim. Eu vi aqui que você marcou outra opção. Mas dá uma olhada, assim, e vê que na questão 5, Flávia,
Foi uma coisa em aula que nós fizemos, essa atividade, falando sobre, né, os produtos que o Brasil ele produz e vende para outros países. Então, a gente... É que eu já finalizei. Já finalizou? Tudo bem. Então, vamos lá. No celular. Deixa eu atualizar. Vou atualizar aqui para aparecer. Prova de história. Só um momentinho, tá, Flávia? Eu não consigo fazer a prova de novo. Vou tirar do aqui da Isabela Trindade. A colônia foi crescendo. As cidades litorâneas, né, principalmente as portuárias, passaram a receber navios e comerciantes que exportavam os produtos do Brasil para a Europa. Atualmente, quais são os tipos de mercadorias que são produzidas pelo Brasil para outros países? Então, ele quer saber, atualmente, nos dias de hoje, quais são os tipos de produtos que são produzidos no Brasil e vendidos para outros países. Então, a alternativa A diz assim, minério, petróleo... Sexto. Desculpa, Isa. Número 5, diz assim, na maioria das vezes, as diferenças sociais são ocasionadas por um sistema organizacional deficiente, no que se refere à distribuição de renda do Brasil. No Brasil, esse é um problema que se arrasta desde o tempo colonial, tá? Diferenças sociais. Então, algumas diferenças sociais podem ser percebidas em alternativa A, meio de transporte, tipo de cabelo e alimentação saudável. Alternativa B, tipo de moradia, meios de transporte e vestuário. Alternativa C, vestuário, meio de transporte e frente. E aí? Aqui no Brasil, quais são essas diferenças que podem ser percebidas?